amigo PG. Aí, Aquele soquinho da pandemia aqui, ó. Soco da pandemia. Pra deixar marcado quando que a gente gravou. Ia ficar marcado com esse anel, não, se fosse na outra mão aqui, ó. É um perigo mesmo. Na igreja, assim, tem que ficar reparando se a mulherada não tá as mulheres têm os anel que furam aqui, assim, né? Anel fura olho, né? Obrigado, viu? Você tá aqui. Obrigado eu, é um prazer. Obrigado, Douglas, de coração. Uma honra, cara. Assisto alguns dos seus vídeos, tenho muito carinho pelo seu ministério. Vi os últimos aí, fiquei muito feliz. Que legal. Né, do que tem acontecido e tô aqui para responder. Não Juninho sei se vou poder né? responder, mas se eu tenho a tua altura. O Juninho veio aí um tempo atrás. Eu falei pra ele, pô, Juninho, coloca a gente em contato lá com o PG. O Juninho é meu vizinho. É seu vizinho, né? A gente faz treino de Muay Thai junto. Eu vi, cara. Eu vi os stories esses dias lá, você no Muay Thai. Há 2 meses, cara. Essa história começou com a minha esposa, né? Que ela tem hérnia de disco e ela precisava de um esporte, alguma coisa assim que trouxesse rigidez muscular na região e tal, não tem cura, né? Coisa de hérnia de disco. Então, ela fez pilates um tempo e tal, e parou com a pandemia. E aí conseguiu esse lance da luta, de fazer o treino, na verdade, né? Não é lutar em si, mas é só o treino. E aí, cara, ela falou, faz lá, né? Não sei o que e tal. Ela faz junto com a esposa do Juninho e tal, as amigas da igreja. Que legal. Aí vou lá um dia. Aí fiz, curti, o Juninho desceu fazer, porque a gente faz no lugar onde ele tá ali. Aí, beleza. Aí ele, vamos fazer? Ele, Pangaré, ele se chama tudo Pangaré, né? Pangaré, vamos fazer? Eu falei, vamos. Aí estamos 2 meses firme, já fui forte, mesmo? Cara. Aí a gente posta na... O quê? Uma vez por semana? 2 por semana. 2? Inclusive, e é cansativo, hoje né? eu tenho. Hoje é o dia que estamos aqui falando, mas hoje à noite eu tenho treino. Espero conseguir. Que legal. Aí é puxado, né? É puxado. Eu lembro uma vez que eu fiz um pouquinho de boxe. O aeróbico, né? O legal dos treinos, assim, dessa parte de artes marciais, essas coisas assim, é que o aeróbico é bem forte, né? Ajuda muito, é bem legal. No meu caso, que canta, também uso a fala e tal, ajuda bastante. Eu sempre fui bem ativo nessa área de esporte. Assim, sempre gostei. Futebol, basquete, corri, sempre fui muito, muito ativo. Que legal. E agora, a primeira pergunta que eu queria te fazer era a seguinte: qual que é o seu nome, né? PG, porque hoje de manhã a minha filha falou, quem que vai vir aí? Eu falei, o PG. Eu falei, mas qual é o nome dele? Eu falei, não sei. Eu sou o PG famoso quem? Conhece? Quem? E aí quando eu falo Pedro Geraldo, aí piora tudo. Pedro Geraldo? É. Que legal. Eu sou o famoso Pedro Geraldo. Coisas da minha mãe, mas eu ia chamar, se fosse mulher, chamar Rita de Cássia. Uau. Jesus é bom, falou, não, vou mandar de menino mesmo pra ser Pedro Geraldo. E, na verdade, meu pai queria Ivo Augusto. Ivo Augusto? É porque o nome do meu pai era Ivo, né? É Ivo, é que ele já não tá mais entre nós, mas é Ivo. Aí Ivo Augusto é nome de novela mexicana, né, cara? Aí eu não ia ser cantor, ia ser... Você falou pra gente que antes que a sua mãe deu esse nome porque ela era muito católica, né? Uhum. E como é que foi a sua história de conhecer a Cristo? Como é que foi a sua história de conversão? Cara, minha história de conversão começa em dezembro de 92, né? Você tava com quantos anos? Eu tava com 16 anos, para 17. Eu faço em maio, aniversário em maio, e eu vivi muitos problemas familiares e tal. Muita gente já conhece a minha história até, claro, mas é sempre bom testemunhar e falar do que Jesus fez na nossa vida. Assim, meu pai, eu cresci vendo meu pai viver uma vida do alcoolismo, do tabagismo, né? Meu pai era um excelente cabeleireiro e tal. A história toda começa em São Paulo, eu nasci em São Paulo, capital. Aos 7 anos eu mudo pro interior, que meu pai queria deixar São Paulo. Meu pai trabalhava em Pinheiros, num salão muito legal, seu pai era chique. Cabeleireiro. Cabeleireiro daquela galera. Ele cortava... Eu chamo Pedro, na verdade, por causa do neto do Lima Duarte. Meu pai que cortava o cabelo do Lima Duarte, quando tinha cabelo, na época, a gente tá falando de 47 anos atrás. Né? E ele cortava o cabelo do neto do Lima Duarte. Meu pai era especialista em cabelo de criança, cortes infantis, naquela época já. E aí ele falou, quando o meu filho nascer, se for homem vai chamar Pedro. Olha né? só. Por isso que aquela história toda, a mudança toda. E aí eu chamo Pedro por causa disso. Então meu pai saiu de São Paulo, capital, e foi pro interior. E meu pai tinha aquela famosa história que muita gente faz hoje, e depois chega no fundo do poço, não entende como chegou lá. Mas se você fizer retroceder o tempo e a memória e começar a vasculhar, você vai entender o que está acontecendo. Meu pai era aquela famosa de beber por... o beber por esporte, o beber socialmente, obrigado por lembrar a palavra, né? Então saía do final de trabalho, aí tomava aquele famoso uísque, não sei o que, a cervejinha, mas era tudo de boa. Aquela famosa, 50 anos atrás, era uma coisa, né?
E aí isso foi se agravando quando a gente mudou para o interior, numa cidade menor e tal. Tô falando de Batatais, uma cidade do lado de Ribeirão Preto, onde eu cresci, a minha infância, adolescência foi ali. Meu pai começou a piorar muito, então tinha dias que ele saía do trabalho e, por exemplo, a época de hoje, ele ganhava, por exemplo, R$2.000 num dia, cortando cabelo. Ele gastava os R$2.000 no bar, bebendo, com jogatina, bilhar, baralho. Ele sempre começou a misturar outras coisas. Começou a viciar isso tudo. E aí a gente começou a crescer com esse problema. Então, assim, eu com 10 anos de idade, eu comecei a ver meu pai... Isso foi, assim, nesses 3 anos, isso foi se acumulando. Quando eu fiz 10 anos, eu vi meu pai chegar em casa bêbado, batendo na minha mãe, pegando faca pra ir pro bar pra brigar com os amigos por causa de dinheiro, de jogo, essas coisas todas. Então, eu cresci nesse ambiente conturbado. Ao mesmo tempo, eu era obrigado a ir pra igreja. Né? Como eu falei, minha mãe era católica e tal, teve um tempo Mas obrigado a ir pra igreja católica. Obrigado pra igreja católica, porque minha mãe era muito devota, fervorosa, aquela coisa toda. Então eu fiz primeira comunhão, fiz catecismo, fui coroinha de padre. Como eu sempre cantei, sempre gostei de cantar, aquela coisa toda. Então eu sempre era o escolhido para ser o coroinha, para cantar na missa, tal, no momento da hóstia, aquela coisa toda e tal. E quando eu fiz 10 anos, eu comecei a ver essa mudança no meu pai. Eu comecei a entender mais a vida, obviamente, e comecei a ver essa loucura toda. Minha mãe teve que começar a trabalhar, eu com 8 para 9 anos, minha mãe teve que começar a trabalhar de empregada doméstica e de merendeira, né? Fazer merenda para as escolas. Porque meu pai começou a gastar essa grana toda, né? E quando eu falo isso, até é legal deixar claro isso pra galera, eu não falo isso com raiva, com ódio do meu pai hoje, eu falo com um sentimento de tristeza e de saudade, porque ele não tá mais entre a gente, né? Ele faleceu, já tem 30 anos, agora esse ano vai fazer 30 anos que ele faleceu. Ele tinha 50 anos quando ele faleceu. Meu Deus. E eu tinha acabado de fazer 15. Você tinha 15? Eu tinha acabado. Ele faleceu em junho e eu faço em maio. Mas contando a história para tentar encurtar aqui, apesar de ser um podcast, né? A gente tá sem encurtar não, pode contar pra gente aí. Eu comecei a ter que trabalhar, cara. Então, assim, acho que abril ou março, antes de eu fazer 11 anos, eu comecei a trabalhar de garçom para poder ajudar em casa. Né? Então, com 11 anos foi meu primeiro trabalho. Eu nunca mais parei. Eu trabalho há 35 anos. Então, assim, foi interessante, foi bom por um lado, mas foi ruim por outro. Porque eu acabei tendo que somar uma responsabilidade que eu não estava preparado, não no sentido de trabalhar. O trabalho para mim foi muito bom, me dignificou dentro daquilo que eu entendo. Hoje eu sou formado em algumas situações da minha vida, do meu caráter, e eu agradeço muito a essa responsabilidade. Mas acontece que eu tive uma responsabilidade de pai na casa. E você é roubado porque eu sou o filho da mais sua velho. infância, né? Exatamente. Então, quando eu conheci isso tudo, eu comecei a conhecer pessoas muito mais velhas que eu. Então, eu comecei a andar com pessoas de 19, 20 anos. Isso para uma criança de 11 é muita diferença nessa fase de idade. A gente fala hoje, pessoa de 30 para 40, a gente não tem essa diferença. Mas você fala de 11 para 20, é uma diferença muito grande. Então, nisso eu comecei a me envolver com essas pessoas. Naquela época, eu tinha muito problema com gangue. Existia muito isso, né? É mesmo? Gangue, interior de São Paulo, essas coisas de briga, de bairro e tal. Então eu comecei a me envolver com essa galera, aí eu conheci a bebida. E tudo que eu vi em casa, meu pai chegar em casa, bater na minha mãe, algumas vezes ou várias vezes, eu tive que entrar na frente e apanhar pra não ver minha mãe apanhando, sabe? Trancava minha mãe no banheiro, assim. E o mais louco de tudo era que no dia seguinte, quando ele tava sóbrio, cara, era o melhor homem do mundo, velho. Meu Deus. Era uma coisa, assim, impressionante. Eu sempre falo... Como é que fica a cabeça, né? Da criança. Eu falo, assim, eu lembro... O que eu falei, eu lembro com saudosismo, mas ao mesmo tempo com essa tristeza. Mas isso não me machuca mais há muitos anos. Mas assim, ele no outro dia de manhã, cara, ele ia pro trabalho... E aí, na hora do almoço, ele voltava com doce. Eu nunca me esqueço. Eu sou fã daqueles doces de abóbora de boteco, aqueles bar, aqueles os podrão com Coca-Cola. Adorava aquilo. E ele trazia um daquele todo dia, cara. Assim, ele fazia as loucuras. Sabia o que fazia. Muitas vezes não sabia como foi o âmbito da situação, mas sabia. E aí ele vinha com alguma coisa para querer agradar e tal e tudo mais. E pedia perdão. E a gente entendia, via que existia assim, uma verdade no que ele falava, óbvio. Mas o lance do vício, cara, é o que a gente fala, o vício, o pecado, quando ele começa a viciar você, quando ele faz com que você... Porque pecador todos nós somos, nós nascemos em pecado, o salmista diz isso, mas a gente precisa lutar contra ele. Por isso que o nosso espírito tem que estar fortalecido. Quando a gente não tem o espírito fortalecido, a gente vive essa vida, onde o pecado vira nós somos escravos do pecado que nos vicia no pecado. Esse é o grande problema. O que o pecado quer, o que o inimigo, o diabo quer, é viciar a gente no pecado. O problema é que você é um pecador. Quando você assume que é um pecador, você assume que você precisa de mudança. Né? E a gente não vivia isso. O que eu falei, a gente vivia uma vida religiosa, mas muito
na base do autoritarismo, da imposição, vem de família, não sei o quê, aquela coisa toda. Minha mãe não era nem para casar, minha mãe estava pronta para ser freira, né? Ela cantava no coro da igreja, então ela tinha aquele, se não me falha a memória, negócio das três, eu não sei explicar direito, mas é uma coisa das Três Marias, e ela cantava, ela conheceu meu pai, se apaixonou pelo meu pai, né? A gente, se fosse o homem, fala que abandonou a batina, não sei como é que fala na mulher, né? Mas assim, ela desistiu, foi o primeiro homem da vida dela, foi a paixão da vida dela, tipo, então suportou muitas coisas, viveu muitas coisas. E nisso tudo que aconteceu, cara, eu vi assim a minha vida se destruindo, se desfalecendo literalmente. E aí você começa a se envolver com álcool, sim, isso com drogas, 11 anos. Ali com 11 maconha anos. E bebida. Meu Deus. Muita bebida, muita bebida. E aí tinha aquele lance que eu te falei dos amigos, da gangue e tal. Amigos que eram amigos mesmo, assim. A gente curtia as mesmas músicas, tinha as mesmas ideias e tal. E a gente começou a se envolver com essas coisas, assim. A gente não tinha grana para comprar as coisas. Eu comecei a roubar as coisas. Então eu entrava nos mercados e roubava as bebidas para fazer os bailinhos de final de semana, né? Às vezes tinha que sair fugido, às vezes chegava... Meu pai, por exemplo, é um paradoxo muito louco, assim. Meu pai cortava cabelo do delegado e na semana seguinte as pessoas iam falar que a gente tinha ido roubar a coisa e que precisava tomar jeito. Sabe aquele negócio? Nunca fui preso. Mas assim... as pessoas sabiam quem eram, ia até minha família, isso me envergonhava demais, quer dizer, envergonhava a minha família naquele momento. Hoje eu entendo isso, né? Mas naquela época eu não entendia. Então assim, eu via minha mãe sofrer muito, sabe? Apesar de não ter uma visão protestante, de libertação mesmo, assim, de conhecer o Cristo Salvador, o único caminho, minha mãe sempre foi uma pessoa muito boa, muito. E na devoção, ela imaginava estar fazendo a melhor coisa do mundo, entende? Então, eu vejo a verdade e vejo Jesus operando na vida dela, até nesse momento, sabe? Então, assim, as coisas foram piorando, eu continuei trabalhando e eu piorei, porque eu vi meu pai piorando, né? Até um dia que eu vi meu pai sair de casa com uma faca e ir lá e dar uma facada num amigo dele no bar, porque eles brigaram por causa de jogo. Meu pai ficou preso uma noite, só que o delegado da cidade era o cara que cortava cabelo com meu pai. Então, assim, você imagina a cena, né? Tipo, não deu nada sério, óbvio, tipo, né? Mas teve o processo da situação. E aí eu comecei a olhar e falei, cara, eu vou ser pior que meu pai. É mesmo? Porque eu me senti muito revoltado. Tipo, eu não tinha... A minha alegria era ou beber ou fumar maconha, mas principalmente a bebida, muita bebida, né? E fumar. Quando eu conheci porque meu pai fumava demais. E aí, quando eu conheci o cigarro, através de amigos, não, aquela famosa história dos anos 80 e tal, não, é só pra fazer charme, porque as pessoas achavam bonito na televisão, ficar com aquela porcaria. Filmes, exatamente, aquela desgraça lá, e de ficar fumando, e eu me viciei naquilo. Né? Eu com 12 anos, cara, eu fumava 3 maços de cigarro por dia, 60 cigarros, Meu Deus. Juro pela minha vida. Tem que falar pela nossa vida. Foi muito pesado. E assim, eu fazia tudo aquilo ao mesmo tempo que eu estava me viciando, mas era uma coisa automática de querer ser pior do que aquele que estava me maltratando. Uma rebeldia, exatamente. A rebeldia da pré-adolescência, que já existe naturalmente de querer descobrir, só que com uma vida totalmente destruída. Ao mesmo tempo que a gente tinha uma casa, não sei o quê, a gente começou a perder tudo. Então, a gente, durante pelo menos um ano, assim, a gente foi sustentado pelos vizinhos, pela família. Meu pai tinha muitos irmãos, são 7 irmãos. Minha mãe tem 9 irmãos, tinha, né? Foram falecendo. Mas na época todos eram vivos. E a gente recebia cesta básica, a gente vivia disso, porque a gente foi morar na periferia, que é uma casa de Coab na época. Né? Então, assim, tudo virou de ponta cabeça pra gente, né? Foi uma coisa muito doida. A gente não tinha grana, não era rico, não era nada disso, mas a gente tinha uma vida tranquila pros anos 80, né? Uma vida de classe média baixa, mas tranquila. A gente viveu limbo, assim, durante 2 anos, 3 anos. Quando meu pai descobriu o câncer, ele tinha 47 anos e eu tinha 12. Aí a nossa vida caiu mesmo, ponta cabeça. Minha mãe teve que trabalhar em 2 empregos, como eu falei. Ela trabalhava de empregada doméstica, começou a fazer trabalho com merendeira também. Eu tive que trabalhar, então eu trabalhava de garçom, eu entrava às 6 horas da tarde no serviço, saía 1 da manhã, 1h30, chegava em casa, dormia, acordava às 6, 6h30 para ir pra escola. Então chegou uma hora que eu tive que parar de estudar, né? Ou eu tinha que escolher, a minha prioridade era ajudar em casa. Apesar de toda aquela loucura que eu falei pra você, eu sempre chegava no final do mês e dava grana pra minha mãe. Olha só. Entende? E tinha um senso de responsabilidade em relação ao que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo o outro lado, que a gente não é tratado, é aquilo que eu ouvi uma vez falar, não adianta você ser 90% sarado, você tem que ser 100% curado, né? Porque aqueles 10% vai contaminar de novo, não adianta. Então isso tudo foi acontecendo para chegar na história que eu conto para você, no dia 8 de fevereiro de 93, aqui em São Paulo. Eu fui convidado pelo meu primo,
que na época era da igreja, ele foi pro interior e viu a minha situação. Eu tava vendendo cachorro quente nessa época, eu era vendedor de cachorro quente, tinha 16 anos, morava no interior. Ele falou pra minha mãe... Tinha um ano que seu pai tinha falecido? Tinha 1 ano. A minha mãe resolveu mudar pra uma cidade onde ela mora até hoje, que é a cidade natal dela, onde ela nasceu, que é Lucélia, onde ela mora, interior de São Paulo, pra lá de Marília. E ela chegou, eu fui antes pra trabalhar num restaurante, fui 4 meses antes. Meu pai faleceu em junho, em novembro eu fui pro interior. Minha mãe começou a mexer nas coisas pra ver. A casa era da minha avó, a mãe do meu pai, né? Ela teve que vender, fazer a partilha, aquela coisa toda da casa lá. E eu fui trabalhar. Em fevereiro minha mãe mudou pra lá. E aí eu tive problema com... Porque eu já tava muito com problema de droga, de bebida e tal. Acabei tendo problema no trabalho. Saí do trabalho. Tipo, do nada... Eu não ficava sem trabalhar, mas ao mesmo tempo, tipo assim, perdia a paciência e ia embora por causa desses problemas. Aí, resumindo a história, eu tava vendendo cachorro quente e tava todo problemático assim. Meu primo chegou. Meu primo foi um hippie, ex-drogado dos anos 70. Ele tem 15 anos mais que eu, né? O Magrão, que inclusive é dono de uma das lojas lá na Galeria do Rock, chamada Aqualung Records, né? Tem até hoje. Tem até hoje? Tem até hoje. E aí ele chegou, cara, aqueles roqueiros dos anos 60, 70, olhou tal, convertido, firme com Jesus, falou: tia, deixa eu levar o Pedro embora. Até então o PG não existia, era só Pedro. Pedro. Deixa eu levar o Pedro embora, porque ele não vai viver não, tia. Mais 1 ano esse menino tá morto. Aí você imagina, a mãe perdeu o marido há 1 ano, eu sou o filho mais velho, tenho só um irmão mais novo, que é o Johnny, também é músico hoje, 3 anos mais novo. E aí foi, tá bom, ela tem que abrir mão pra não ver o filho morrer ali do jeito que tava vivendo, pela situação. E, cara, eu voltei pra São Paulo, minha terra natal, mas morei até os 7 anos, voltei pra morar com ele. Quando eu chego na casa dele pra morar com ele, não, você vai ficar comigo um tempo até arrumar. Chego lá, ele não avisou a minha prima, que era esposa dele na época, e ela tava meio tretada com ele, uns problemas deles lá na época, falou: não, aqui ele não fica. Cheguei em São Paulo, não tinha onde ficar. Sério? Doido, maluco, fui ficar na casa... Maluco. Levou tipo assim, pela pra fé. Casa sem falar nada com a esposa. Doido. Aí, cara, ele falou assim: pera aí, vou dar um jeito. Me levou pra casa da minha tia, a mãe dele, que é a tia Naninha, que é assembleiana do coque, do Birote. E eu maluco, fumando na casa dela, desrespeitando ela, fazendo de propósito, porque eu tinha pavor de crente, eu odiava crente, eu achava ridículo, aquela coisa toda, esses caras tudo doido. E você já tinha uma inclinação pro rock e tal assim? Sempre. Aquela galera que falou que você curtia as mesmas músicas, era uma galera que curtia rock. Eu cresci ouvindo sertanejo raiz, né? Porque, a minha família veio do sertanejo, minha mãe nasceu na roça, como eu falei, né? Aquela coisa toda. Então meus tios foram músicos profissionais. Os irmãos da minha mãe, Tinha uma dupla chamada Nerino e Nivaldo. Se você entrar na internet, você vai achar. Pode colocar no Spotify aí ou no Apple Music lá que você vai encontrar. Nerino e Nivaldo. Eles tinham vários CDs, acho que só tem um. E eles ganharam a vida, viveram a vida trabalhando com sertanejo. Aquela moda de viola mesmo. Tinha um Carreira Pardinho, aquelas coisas lá, Leo e Léo, Tonico Tinoco e tal. Então, todo final de semana, nossa família era muito grande, quase todo final de semana todo, eu vou estar mentindo, mas quase todo final de semana, a gente tinha reunião em casa, almoço. Eu sou de descendência italiana, então aquele negócio de ter macarrão era tipo assim, quase que 100% dos finais de semana. Então a gente se reunia, cantava, e eu cresci nesse ambiente. Tinha aquele gravador, a galera de hoje talvez não vá lembrar, não conheça isso, só na internet. A gente tinha aqueles gravadores portáteis, que você, assim, desse tamanho, colocava a fita, apertava aqui e ficava. Meu tio tinha aquilo, um outro tio meu, e ele ficava gravando. Ele era o técnico de áudio da época já. Então, assim, tem fitas, cassetes com os meus tios ainda, com a minha mãe. Tem uma fita comigo, cantando com 2 aninhos. Uau, eu falo que a primeira música que eu cantei na minha vida foi Estrada da Vida, do Menor Zé Rico. Primeira música de todas. A primeira música que o PG cantou foi essa. E eu cresci com isso, cara. Quando eu fiz 7 anos, eu descobri o rock através dos Beatles, porque minha mãe tinha uma coletânea dos Beatles, como toda mãe, falava que não era roqueira, mas gostava de Elvis e Beatles, né? Aí hoje ela fala: eu era roqueiro, não sabia. Né? É porque o jovem guarda, não sei o que e tal. Eu falei: mãe, tá, o tempo muda, mas você foi roqueiro. Aí tinha uma coletânea, cara, que eu nunca me esqueço, era uma maçã, né? A Apple e tal. E tinham 14 músicas, cara. E a primeira música do lado A que abria era Help. Então, assim, a música que me mostrou, eu falei: caramba, eu gostei disso. E comecei a ouvir sem parar aquele disco. Né, sem parar. Foi esse disco dos Beatles. Aí depois, minha mãe falou: então tá, vou te dar um disco. Aí qual você quer? Aí o primeiro disco que eu comprei foi o LED 4.
Led Zeppelin 4 na época. Eu tô falando de rock fora da igreja porque eu não era cristão também, lógico. Independente disso. Então, assim, isso começou na minha vida com 7 para 8 anos. Entendi. E aí, depois de tudo que eu já contei e tal, eu me envolvi ainda mais com a música. Aí comecei a montar banda de garagem com os amigos e tal. Aquela banda de garagem assim, né? Tipo, um violão, a gente não tinha bateria, não tinha nada, ficava ensaiando com violão e 5 negros gritando, achando que ia tocar em algum bar, alguns bailes que tinham na época e tal. E aí continuou a história, cara, até que aconteceu aquilo, meu pai faleceu em junho, eu voltei, mudei para outra cidade interior, comecei aquela situação toda, meu primo em dezembro de 92 viu a minha situação e me trouxe para São Paulo, aconteceu aquilo tudo, fui morar com a minha tia. Morar com sua tia. E eu odiava crente, e a minha tia, cara, poxa, que crente fervorosa, velho, assim, tinha suas religiosidades da época, aquela coisa toda que a gente vai aprendendo, e ela mesma disse isso, muitos anos, um amor, a minha tia Naninha. E aí, cara, ela falava assim pra mim, filho, ó, ela morava num apartamento, tinha uma janela bem grande assim, uma parede era só a janela assim, lá no Cambuci, ela mora até hoje lá, inclusive. Aí a janela tava aberta, falou assim, filho, ó, pode fumar o seu cigarro aí? Eu fumava dentro do apartamento, só pra espizinhar ela, sabe? Pra, né, eu vou mostrar que esses crentes não prestam, você quer ver ela que ela vai fazer comigo. Cara, ela nunca levantou a voz comigo, eu tava na casa dela. Meu Deus. No apartamento dela, ela deu o quarto pra eu morar, fiquei 3 meses morando com ela. Aí ela falava, só quando você for terminar, aí você fecha a janela, mas deixa tudo aberto pra não ficar muito cheiro. Tá, filho, eu vou lá pro quarto e vou orar por você. Cara, 3 meses. E aí quando eu cheguei lá na casa dela pra morar no dia 4 de janeiro, dali até o dia 8 de fevereiro, meu primo me convidando pra ir pros evangelismos que a igreja fazia na época, não sei se pode falar nome, essas coisas. Pode falar tudo aqui, então tá bom. A Renascer, na época, foi a igreja que eu me converti, inclusive. Minha prima era pastora lá, né? É a irmã de meu primo, que é o Magrão, Big Johnny. Big Johnny, um beijo pra você, te amo. E aí, cara, ele convidando, cara, ficava te convidando. E eu odiava, não vou, tal, não quero saber disso não. O evangelismo tava em polvorosa, tava crescendo. Não sei se você lembra da época, você é mais novo, mas assim, te contaram muito isso, né? Era o auge, tava crescendo demais aquele negócio, os crentes doidos, fazendo reunião de segunda, tinha as reuniões do Ademar, inclusive, lá na Liberdade também, tava crescendo, o tio Cássio tinha começado, né, mas ainda tinha os projetos do tio Cássio, um monte de coisa, e aí, cara, ele me chama, não gosto, pá, não sei o que, até que um dia ele teve uma estratégia, falou, mano, vai ter um show, vai ter umas bandas, mas não falou nada que era igreja, falou, vai ter um local, vai ter umas bandas, eu sempre gostei muito de blues, né, e o Kadosh na época ia tocar, e o Kadosh tinha aquele lance meio soul, mas tinha o lance blues, né, aquele só Jesus, eu adoro até hoje, aí, cara, ele falou assim, vamos lá ver o som, eu falei, pô, mano, igreja, não é igreja, tal, ele deu uma festival. Miguelada, porque na época a Renascer não tinha placa de igreja, era aquele galpão lá que tinha na Lins, era só o espaço, aquela placa, depois, naquela época não tinha placa de igreja nenhuma ali, era só o espaço. E aí, cara, eu falei, tá bom, quando eu cheguei lá, o ônibus parava na frente ali, aí quando eu olhei, cara, eu falei, mano, já vi aquelas camisetas que o brother Simeão fazia, Jesus te ama, lembra, com a bandeira dos Estados Unidos, aquele negócio, eu falei, mano, coisa de crente, velho, eu vou embora, eu com cigarro, cheguei com cigarro na boca, querendo fazer média e tal, aí meu primo, pô, por favor, tal, aí, em respeito a ele, cheguei, entrei, falou, não, vem, falei, vou embora, não vou, falou, cara, por favor, tamo aqui, vem ouvir um som, não tem nada a ver, tá bom, cara, quando eu entro, a primeira coisa que eu vejo essa pessoa com a camiseta Jesus te ama, me deu um abraço, falou, cara, posso te dar um abraço? Jesus te ama. Depois que meu pai morreu, cara, eu nunca tinha abraçado ninguém, nunca mais tinha chorado na minha vida. Tá, eu não chorei no velório do meu pai. Eu fiquei com tanto desgosto, raiva, ódio, aquela coisa toda aquele sentimento misto do pecador, sabe? Que não se arrependeu, aquela dor de, poxa, poderia ter falado alguma coisa que não falei. Aquilo que a gente já conhece, que as pessoas deixam de fazer quando tem que fazer e depois vivem com remorso. Isso é uma das piores coisas que tem. Não viva no remorso. Seja de verdade, fala a verdade, cumpra a verdade, você que tá vendo isso agora. E aí, cara, eu entrei e aquilo me chocou. Falei, caramba, bicho, tá bom. Aí fiquei e começou. E o Katz Barnett, o G3 abriu, na época ainda, eles estavam com o primeiro CD. Foi o G3 que abriu? Foi o G3, eles nem tinham o segundo CD ainda, nada é tão novo, eles estavam... Era o Manga já sozinho, mas assim, tinha a primeira formação quem quase que era o vocalista? Era o Manga. Mas o Túlio não tava mais, né? Porque o Túlio ficou um tempão assim, acho que tinha acabado de sair o Túlio, foi já em fevereiro de 93. Aí entrou o Simeon, aí eu vim da frente pro meu primo, mano, esse cara não é crente, velho, na boa, esse cara é drogado. Porque no dia que eu fui, mano, ele tava tocando, ele cantou extra e ele deu uma pirueta no palco do coisa com a guitarra, mano. Ele levantou e falei, mano, esse cara tá drogado, não é possível. Falei, esse cara aí pode ser crente assim, mano? E eu achando que, tipo, os caras... Aí beleza, aí começou a palavra ministração, aquela famosa história de quando você conhece Jesus,
Cara, 10% que você abre da sua vida é lindo, que Jesus vem, entra naquilo lá e ele começa a enraigar. A mesma coisa do pecado, mano. Se você deixar 10% do pecado, ele também vai entrar ali e vai destruir você. Você deu 10% de chance pra Jesus, velho, ele foi entrando na sua vida assim. Aí eu começava, 5 mil pessoas. Naquela época, Tinha Lins, 5 mil pessoas? A Lins, toda segunda-feira era aquilo, 4, 5 mil pessoas. Não tinha dia de ter 2 mil pessoas. Quem conhece a história sabe, o Juninho teve aqui, talvez ele pudesse até confirmar isso pra você com mais propriedade, porque ele fez parte ali como membro daquela história. E parecia que só tinha eu, cara. Sério? Na época, o Estevão pregando ainda como pastor. E, cara, começou a falar algo, assim, muito, muito, muito impactante. E eu lembro, assim, até hoje, sabe? Tipo, venha como está. A mensagem era essa. O Senhor te quer. Meu Deus. Venha como estás, entendeu? E eu, tanto que um dos textos que eu mais amo, cara, que eu mais amo na Bíblia, é João, quando ele fala para aquela mulher adúltera, que Jesus fala para a mulher, sabe, onde estão os seus acusadores? Não tem mais ninguém, então eu não te condeno também. No João capítulo 8, verso 11, se não me falha a memória. E aí ele falou assim, ó, eu também não estou te condenando, levanta, mas ó, vai, não peques mais. Sabe? Jesus não condena você, ele condena o pecado. Sim. Por isso que ele diz, ó, eu não estou te condenando, mas eu estou te dando um alerta, porque esse alerta é para tua vida futura. Vai, não peques mais. E naquele momento, cara, foi algo assim, depois da minha conversão eu comecei a ler, quando eu li esse versículo, ele marcou a minha história. Porque naquele momento foi aquilo que eu ouvi, entende? Aí parecia que tudo, sabe aquele negócio igual o filme, você vê, some tudo, fica só você assim parado? Sei o pregador. Fui eu o pregador. E aí no meio do caminho, o Kadosh estava se preparando já para tocar. E aquela história que tem muito na igreja, a música começa a fazer um fundo, e aí eles tocaram o Filho Pródigo. E começaram a tocar o refrão de Filho Pródigo. Então a música da minha conversão, que marcou a minha história, marcou a minha vida, e eu sempre vou lembrar dessa canção do ministério. Vendo o Pai alegre chorou, sim. Nossa. Vendo o Pai alegre voltou. É o contrário, mas tudo bem. O seu filho voltou de novo para o lar do Pai. Nossa, cara, eu olhei aquilo e falei, caramba, bicho, eu comecei a chorar. Eu comecei a pensar comigo, falar comigo, falei, cara, eu não sou assim. Eu sou o tal do durão, tá ligado? Eu não choro. Bom, dali pra frente eu sou o mais chorão. Na minha casa quem chora sou eu. Qualquer coisa eu tô chorando. Eu tô com o meu começo a orar, eu tô chorando. Eu me desprendo na presença de Deus, sabe? Então tudo aconteceu ali no dia 8 de fevereiro de 93. Cara, fez incrível. 28 anos agora esse ano. E aquele dia você entrega a sua vida. E para com tudo, cara. Cheguei em casa, eu lembro disso. Nessa época eu queria fumar Marlboro. Eu pagava caro pra fumar aquela desgraça lá, aquele demônio lá. Não, gastava o dinheiro do meu trampo. Beleza, eu falei, não, vou chegar em casa, aquele lado, você tá naquele primeiro amor, aí o demoninho vem, não, vai lá, pega, tal. Cara, eu tava com um maço novinho, eu abri o maço. Quando eu tirei o fio e tirei o plastiquinho que eu abri, que eu senti o cheiro do cigarro, eu tive que jogar fora e fui pro banheiro. Me deu ânsia. Você tá brincando. Eu não conseguia. Foi uma libertação Nunca mais, cara. O cheiro da bebida, o cheiro da vodka, do uísque. Você nunca mais bebeu, você nunca mais fumou, você nunca mais usou drogas? Nunca mais, cara. Nunca mais. Que incrível. Incrível. Um milagre, né? Foi porque, uma cara, libertação instantânea. Era a minha vida. Então, o que eu falo para as pessoas, existem pessoas que precisam do tratamento, é uma coisa mais Sim, existem uns são processo, outros que acontecem. Mas a forma que eu vivia, o jeito que eu tava vivendo, e eu creio, cara, Deus tem um propósito na nossa vida, em todas as vidas. Nós não estamos aqui apenas de passagem só para marcar um tempo aqui. A gente tem uma promessa, um propósito, não só pra gente, mas para que a gente possa abençoar e mostrar Cristo para outras pessoas. Então, o meu tratar foi tão instantâneo, cara. Deus me tratou de uma forma tão instantânea para que essa história, para que esses causos, né, verdadeiros, verídicos, virassem um testemunho da minha vida para que outras pessoas entendessem. Eu já fui, já ouvi dezenas de testemunhos através da minha vida, da conversão, do que Jesus fez na minha vida, o que só Jesus pode fazer. Outras pessoas entenderam quem era Jesus, porque logo em seguida eu comecei a estudar, entrei na igreja, ficava todo dia na igreja, cara. Então, eu queria te perguntar isso. A partir daí, como é que foi o processo de você se envolver, né? De forma ativa nisso, né? Como é que foi esse processo de você se envolver com a música dentro da igreja e tudo? Eu já gostava de música. Então eu tinha as bandas de garagem, aquela coisa toda. Quando eu fui pra igreja, meu primo tocava, ele tinha uma banda. Ele tocava? Teve aquele festival gospel, da imprensa gospel, que foi a primeira rádio de São Paulo gospel e tal, que era na época da Nascer e tal. E tocava essas músicas diferentes e tal. E eles fizeram um festival, e meu primo
ficou em segundo lugar no festival. Tá até Legal. nesse disco e tal. Chama Imprensa Gospel. Eu não sei o dial lá, que tem até o dial, o número do rádio lá. E chamava Big John e os Caçadores de Almas Perdidas. Mano, olha esse nome. Muito legal. Meu Big primo Jones e os Caçadores Big John, de Almas o nome dele é Dionísio. Mano, era um avivamento, assim, evangelístico absurdo, muito, né? Muito. E meu primo sempre foi prog, assim. Gostava de bandas progressivas, mas progressivo de verdade. Não esse progressivo que os caras ficam tocando 50 mil notas por segundo, às vezes sem saber o que tá fazendo, mas só pra falar que toca muito. Era música progressiva, tipo Yes, Gentle Giant, Pink Floyd, tantas outras. O Emerson Lake and Palmer e tal. Tô falando tudo banda fora da igreja. E assim, ele trouxe isso. Então, Big John, os Caçadores de Almas Perdidas, aquele nome meio exótico, aquela coisa toda e tal. E a música que ele, no festival, cara, eu lembro até hoje. Até falei pra ele esses dias atrás, sei lá, uns 3 meses atrás, que eu queria regravar essa canção. Ele falou, mano, pode regravar, cara. Era muito simples, mas falar assim, ó. Agora eu amo só Jesus. Agora eu amo só Jesus. Porque ele brilhou na minha vida, mudou a minha história e me pôs no seu caminho. Antes era só certeza, incertezas e tudo, mais o amor do soberano Deus. Coisas simples, cara, mas que marcaram a história dele. Ele também foi um cara que viveu nas drogas. A gente tá falando do cara dos anos 60, sim, 70, que viveu era aquela tudo loucura do músicas hippie. testemunhos, né? Eram testemunhos de vida, sim, que é o que a minha música fala até hoje, né? Até tipo assim, mas isso é uma outra história, para um outro momento aqui. Mas assim, aí, cara, eu comecei a me envolver com ele. Ele tava indo pra igreja e tinha tudo aquilo. Todas as bandas das igrejas tocavam todo final de semana em algum evangelismo que as igrejas faziam, né? Na época, Renascer, mas várias igrejas começaram a fazer isso. E meu primo foi convidado. Todo final de semana ele tinha um evangelismo. Ele era dono da loja, o trabalho dele, a profissão dele, tanto que depois ele parou com a banda, porque ele teve que se dedicar à loja e tal, começou a crescer. Mas a gente ia, e eu ia carregar o case do violão e tal. E foi o primeiro contato que eu tive com mesa de som. Imagina, eu não sabia nada, tinha 16 para 17 anos ainda, né? E eu só tô falando de março, abril, eu não tinha nem feito 17 anos ainda. E eu comecei a viajar com ele assim, ia pra Cotia, vinha aqui pra Bragança, ia pra Santa Isabel, não sei, as cidades mais próximas, Grande São Paulo pra caramba, pra estar com ele, né? E o engraçado é que quem tocava baixo com ele era o Duca. Era o Duca? É, o Duca. O Duca não tinha nada, não existia G3 pro Duca e tal. O Duca tem o irmão Déio e tal, que é meu brother também. E aí meu primo falou assim, PG, é o seguinte, depois de uns 3 meses, ó, o Duca vai montar uma banda com o irmão dele. E eu acho que ele não vai ficar. Se você começar a fazer aula de baixo e der certo, você vai tocar baixo comigo. Aí eu já tocava violão, tinha feito aula de violão naquela história anterior, eu comecei a fazer aula de violão com 8 anos e tal, aí parei pra jogar futebol, que é uma outra história aqui que eu não contei. Dos 10 aos 15 eu parei com a música, de tentar a música, eu só fui jogar futebol, fui federado e tal, aquela coisa toda. Mas aí que meu pai faleceu, o sonho dele era que eu fosse músico. Aí eu voltei pra música, comecei a estudar de novo e tal. Bom, aí chega aí, em 93, meu primo fala isso pra mim. Falei, tá bom. Aí o Duca foi o cara que me deu as primeiras aulas de contrabaixo. Eu fiquei uns 3 meses fazendo aula de baixo com ele, aprendi o básico do básico com ele mesmo, porque ele tocava com meu primo. Meu primo, tipo, bancava ele, fazia lá, eu não pagava, meu primo me ajudava, me deu as aulas. E aí, cara, logo em seguida eu comecei a fazer aula com outro professor que me ensinou mais sobre teoria, aquela coisa toda na época, que era amigo dele lá, era um cara que tocava umas bandas covers e tal. E o Duca realmente, mais pro final do ano, saiu, montou a Anno Domini, que é a banda que ele montou com o irmão dele, o Déio, e o Luffy, que era o batera, um dos 3. E eu comecei a tocar com meu primo, né? Baixo. Aí já chamava Santuarium Band, ele mudou o nome pra Santuarium Band, que aí o pessoal falou que Big John era muito grande, os Caçadores de Almas Perdidas, parecia o Indiana Jones e tal. Realmente parece, né? Indiana Jones e tal, aquele Caçador das coisas. Aí mudou pra o quê? Santuário? Santuarium Band. Bem. Essas coisas que ele fala fazer em inglês, né? Aí, cara, ele ficou mais uns 6 meses na banda, a loja começou a crescer muito, ele saiu, do nada. E ficou eu, o batera, que era o Feijão, e o guitarrista, que era o... E o seu primo cantava? Ele era o que tocava violão e cantava, ele era o frontman da banda, o cara que... E aí, cara, eu continuei carregando os cases, ajudava no som, fazia de conta que ajudava, né? Ia lá na mesa, aquelas mesas boas, ciclotron, tudo naquele naipe assim, legal e tal, daquela época e tal. Palmer, aquelas coisas, a gente... Só coisa boa, falante rachado dos amplificadores, quando tinha. E aí, ele falou assim, gente, eu não consigo mais com a banda e tal. Era uma alegria que ele tinha como evangelismo, porque ele não era... Mas ele queria, só que não tinha como. Aí ele saiu, aí ficamos os 3 assim... Um dia se reuniu e falei, e agora o que a gente faz? Vamos continuar a banda, mano. Mas não tem vocalista, porque eu não cantava até então. Não cantava? Não, eu não cantava. Eu cantava desde pequeno, mas
a galera não gostava da minha voz, falava que eu cantava sertanejo. Aí eu não cantava. E eu sempre fui muito tímido. Então falava isso pra mim e falei, é ruim mesmo, não vou cantar não, tal. E fiquei, meu foco era o baixo. Eu era um baixista. Uhum. Aí a gente começou a procurar alguns amigos, fizemos, sei lá, alguns ensaios. Um ficou 2 meses, outro ficou 3 meses. E não ficava, não rolava, às vezes por afinidade, às vezes porque não rolava o som da voz, às vezes o cara, tipo, era chato pra caramba, não dava certo, ou a gente era chato demais pra ele, sei lá, um monte de coisa. Aí um dia no ensaio, a gente tava porque a gente não parava de ensaiar, que eles não tocam em lugar nenhum, a gente guardava um dinheirinho, ama 10 tocar, conto cada né? um, pra poder ensaiar. O ensaio era o nosso show, mano. Era, tipo, não tinha celular pra gravar, não tinha nada. Então, era triste isso, né? Era só pra gente, só. Então, às vezes, o técnico do estúdio ia lá olhar, assim, no vidro do... A gente fala assim, o cara tá gostando, hein? Vamos tocar ali que o cara tá gostando. Vai que o cara, né, o olheiro aí. E aí, cara, nesse dia, eu não me lembro o dia, assim, a data, mas eu sei que foi comecinho de 94, assim, sei lá, fevereiro, março de 94. Meu primo já não tava mais. A gente começou a ensaiar e eu pensei a cantar e tocar o baixo. E eu já tinha a música Necessário. Essa música Necessário veio da época do Corsário, que é a banda que eu vou falar agora pra vocês. Uhum. E aí que a gente começou a tocar e eu comecei a cantar. Aí quando acabou a música, cantar assim, pra não ficar sem nada, pra cantar, mas cantei valendo, tá? Os caras parou a música. Ô, mano, ficou top, mano, ficou legal. Você cantando e tocando. Pô, sua voz é legal, mano. A gente achou que você... Porque eu sempre contei minhas histórias, meu testemunho de vida. Sim. Ah, não, pô, você veio do interior, você cantava sertanejo, mas você canta rock, mano. Ah, é legal. Não, vamos ficar nós 3, vamos se dar certo. E dali pra frente ficou, cara. Foi ali que nasceu o PG cantor mesmo, dentro da igreja. Uhum. Né? O baixista já existia. Aí eu fiquei um tempo, a gente ficou... Nós ficamos 5 anos com a Corsário, até 97. Então vocês mudaram de nome pra Corsário. Aí, exatamente, que era Santuário Band. Mano, esse negócio de Santuário Band e tal, a gente gostava muito do livre-arbítrio. Como um Corsário do Rei. O nome da música foi por causa dessa música, Corsário do Rei e tal, de resgatar aquilo e trazer de volta pra aquele que é o necessitado, que eu preciso não só no físico, mas na alma, no espírito. Sim. E aí o nome ficou Corsário, a gente achou legal, a gente criou um layout, achou, pô, legal, esse nome é bacana. Nós somos a primeira banda, cara, a primeira. Isso aí eu tenho prova disso, porque o próprio Zé Bruno na época falou isso pra gente, que o Resgate foi fazer depois, quando viu. Nós somos a primeira banda no Brasil, gospel, a fazer um pano de fundo e colocar no fundo de palco. Ninguém tinha feito isso. A gente criou uma bandeira, a gente fez uma bandeira de 10x6. Uau! Mano, grande. A gente tinha. Nossa meta era grande, velho. Nós era visionário. 10x6? 10x6. A gente chegava, só que a gente só tinha Corsário grandão assim. E a gente tinha as laterais sobrando. Então chegava nos lugares, eram menores, a gente dobrava a bandeira e fazia. Mas assim, a gente já sonhava com. A nossa sonho era tocar no SS da vida. Entendi. Tanto que em 95 a gente ganhou um festival da Rádio Manchete na época, com a música Autor da Vida, que essa música é minha, eu escrevi em 94 essa música. E só que era uma versão balada mais pesada, com guitarra, não era violão e tal, como foi no acústico do G3. E aí a gente ganhou e abriu o SOS em 95. A banda começou a rolar. Nisso a gente estava abrindo. Quando a gente ganhou o festival e começou a tocar de uma forma mais acentuada, a gente começou a abrir para as bandas. Tipo, o Resgate, o G3, o Catos Barneia, tocavam muito nesse lance que eu falei das igrejas, da época da Renascer e tal, então eles faziam muitos evangelismos, São Paulo e fora. Inclusive, muitas igrejas estavam abrindo para outros estados e tal. A gente começou a viajar, a abrir para essa galera. A igreja mandava a gente. E tinha eventos em que, por exemplo, como por exemplo o G3, o Manga era pastor. Às vezes aparecia um dia antes, o Manga tem que estar numa reunião de pastor, não sei o quê, o G3 não pode tocar. Aí eles começaram a mandar a gente. A gente começou a virar a banda de rock substituta dessas bandas de rock, do Resgate e tal. E a gente começou a crescer na ideia, cara. Começamos a crescer, a galera começou a curtir o som e tal. Até que em 97 o Feijão batera falou, mano, eu vou embora, vou pros Estados Unidos, quero tentar minha vida lá e tal. A banda parou, porque a gente era tão amigo, tão brother, que tipo assim, não tinha por que ter outra pessoa, entendeu? Aí a banda parou e eu comecei a fazer louvor na igreja, só back vocal. Eu era da Zona Leste, morava na Zona Leste, e eu comecei a fazer louvor. Então, lá na Renascer? Na Renascer. Até então eu tava lá, fiquei na Renascer até 99, ainda com o G3 já, mas ficamos até 99. E aí em 97 eu comecei a fazer louvor, eu peguei o meu baixo, um dia indo pra igreja, Deus falou assim, foi muito louco, Deus falou assim, foi muito audível, Deus falou assim, dá o que você tem, porque você não vai precisar dele pra onde eu vou te levar. Uau. Foi muito forte. Mano, era a coisa mais cara que eu tinha na minha casa, era o meu baixo. Um XB500 da Washburn, que não era um grande baixo, mas era o único que eu tinha. Sim. Cara, tipo assim, eu morava sozinho, eu não tinha televisão, eu não tinha micro-ondas, eu não tinha fogão, eu tinha ganhado uma geladeira velha, tipo, eu tinha que ficar comprando miojo. A minha vida foi comer miojo, o que eu mais comi na minha vida foi miojo. Depois consegui comprar um fogãozinho velho, de 2 bocas.
A minha cama foi doada, eu não tinha cama, eu ganhei uma cama ortopédica, aquelas camas pra quem tem problema de coluna. Eu fiquei dormindo uns 5 anos numa cama dessa. Então assim, eu tinha nada. Eu guardava meu dinheirinho pra comprar o meu baixo. E Deus falou assim pra mim, ó, vai lá e doa pra igreja, dá pra igreja. E eu tocando, fazendo back, eu nunca me esqueço, tinha uma banda muito conhecida na época lá, de louvor, chamada Banda Céu, né? Era uma, tipo, mano, era a banda top de louvor, assim, da igreja. Imagina aquela banda só os negão tocando, assim, swing, sabe? Bonito pra caramba. Eu sempre gostei da black music, aquela coisa diferente de soul, de blues e tal. E os caras, assim, eram muito legais e tinha uma presença de Deus, eram muito sérios. E aí eu comecei a fazer backing pra eles. E tinha uma outra banda que tinha um baixista que não tinha baixo. Lá a igreja ele sempre tinha que pedir emprestado, eu não sabia e tal. Aí no dia que foi numa terça-feira, cara, num culto terça-feira, eu fui lá e dei meu baixo pra igreja. Na semana seguinte eu vi o menino com baixo, a igreja deixou o baixo com ele pra ele poder tocar, ele tinha baixo pra tocar. Eu falei, poxa, ó, é isso, hein? Eu nem imaginava nada, tipo, que legal, Deus faz, eu todo coração, cara, que benção, o cara tá, eu não tô usando. Eu não tô tocando com mais ninguém, apesar de amar o baixo. Eu falei, poxa, Deus, deixar de estudar. Eu sempre fui meio... Enquanto eu tava com baixo, eu estudava todo dia, ficava tocando. Mesmo sem tocar em lugar nenhum, ficava em casa estudando e tal. Mas, sabe quando você sente que vai vir uma mudança? Sim. O vento tá soprando? Não tem a mínima ideia, cara. Mas beleza. Tava ali, comecei a fazer muito trabalho na igreja. De quarta-feira tinha o culto das irmãs, das mulheres, mas à tarde tinha uma galera que ia orar, muita gente de rua. Eu levava gente pra casa. Uma vez levei um cara que tinha AIDS, eu levei ele pra casa, fui descobrir depois, e quando ele foi embora, deixou um bilhete, falou assim, ó, me perdoa, roubou meu relógio na minha casa. Eu morava na Vila Prudente. Falou, ó, me perdoa, tive que levar o seu relógio pra pagar minha dívida com a droga no bairro, não sei o que, barará, barará. Deixou um bilhete de desculpa. Mano, eu nunca me esqueço, presta atenção, ó, meu copo era aquele copo do McDonald's, eu não tinha copo, meu copo era aquele copo do McDonald's, de tomar de plástico, aquele de plástico transparente, na época sim, era aqueles sim. top, eram melhores. Foi a única vez que eu fui no McDonald's nesse inteirinho dessa época da minha vida. Eu fui comer McDonald's com 18 para 19 anos. Até então eu não conhecia McDonald's. Eu fiquei uma vez, comi, depois fui comer de novo 3 anos depois. E quando eu comi, eu levei esse copo pra casa, que era o copo que eu tinha. Eu tinha 2, 3 copos desse aí. Eu não tinha copo de vidro, nada. Era esses copos do McDonald's que eu levei pra casa pra poder tomar. Não tinha como ficar comprando copo, prato. Eu tinha, sei lá, 2 pratos. Morava eu e meu irmão. Na época a gente morava junto. Eu trouxe meu irmão pra São Paulo. E esse cara foi embora e deixou um bilhete, cara. Escreveu assim, ó. Eu tive que levar o seu relógio. Mano, tipo, o único reloginho que eu tinha, velho. Tipo, sei lá, custava 100 conto na época. E levar o seu relógio pra fazer a dívida. E eu tomei num copo daquele McDonald's. Não beba nele porque eu tenho AIDS. Mano. E aí? Muito louco isso. Passou uma semana, o cara foi lá na igreja, bateu na porta da igreja. Porque a gente ajudava a galera, né? Bateu na porta da igreja e falou assim, ó. Eu vim aqui te devolver, me deu R$50. Eu não consegui dormir. Uau. Eu quero sair dessa vida das drogas e tal. E a gente chorou com ele, nunca mais eu vi o cara. Mas sabe, então a gente tinha muito esse lance, a gente começou a trabalhar o lado social, ajudar. Eu era muito novo, então eu tava engajado naquilo, né? Como a gente busca ser até hoje. Mas aquele primeiro amor pulsava na gente. E a minha alegria era fazer isso e tá na igreja, tá no culto. Então, onde tinha culto e tinha louvor, ó, PG, quer fazer o back aqui e tal? Eu nunca ministrava, eu sempre fazia os backs, cantava e tal. Eu decidi ficar realmente de lado. Até que um dia, cara, fazendo back na igreja, numa sexta-feira, num culto de evangelismo, o Valtão foi me procurar na igreja, dezembro de 97. Falou, tudo bem e tal, eu já conhecia, a gente era brother, pelo fato do Corsário, aquela coisa toda. Falou, mano, a gente sempre gostou muito do Corsário, cara, e assim, vou ser direto com você. O Manga tá indo embora, ele tá saindo da banda e a gente quer fazer um teste com você. A primeira pessoa que a gente pensou foi você, porque você tem um perfil roqueiro, aquela coisa toda, tal, crente, não sei o que. Tá bom, Valtão, vamos lá. Só que eu vou orar, tá bom? Vou ver se é a vontade de Deus pra minha vida. Eu fiquei uns 3, 4 dias orando, buscando, né? Falando com Deus. Já era namorado da minha esposa, que hoje é minha esposa Rosana. Oramos e tal. E aí Deus confirmou pra mim, cara. Falou assim, eu não tinha dito pra você que você não ia precisar daquilo onde você tava indo? Porque eu fui pro G3 pra cantar, não pra tocar baixo. Sim, sim. E eu me sentia mais baixista do que vocalista nessa época. Então, assim, cantava tal, mas eu gostava, eu me sentia baixista. E Deus falou, não é isso que você vai usar lá. Eu te chamei pra um outro propósito. E aí começou, cara. Eu fui fazer o teste no G3 em dezembro de 97. Disseram que ia fazer teste com outros, nunca fizeram. Aí na semana seguinte me chamaram de novo. Aí eu fiquei, deu 2 meses, a gente começou a ensaiar e veio a ideia de criar o acústico,
né? A gente já tinha ideia de fazer um CD, ficou naquela história, como vai fazer e tal. Eu continuei a turnê do Indiferença, porque o Indiferença tava rodando, fiquei 1 ano fazendo Indiferença ainda, e o acústico saiu no final de 98. E aí começa a história, tudo aí, tudo vai se linkando, né? Desde o início da minha trajetória até chegar aí. Cara, eu falo pra caramba, mano. Maravilhoso, cara. Não, mas é isso, podcast é falar bastante. Então tá, né? bom. Espero que eu não atrase seu podcast. E, cara, é muito louco isso, porque o Oficina G3, o Resgate, todas essas bandas, várias que você citou, elas marcaram de verdade uma geração, né? Elas marcaram exatamente isso que você tá falando, esse sentimento que você teve ao entrar naquela igreja. E pra mim é muito lindo você falar assim, cara, primeira vez que eu vou nessa igreja, o Oficina G3 abre. Você assim, vai juntando as coisas, o Senhor tem os propósitos, né? existem o Senhor faz, né? E esse sentimento que você teve ali de tipo, de ver o cara e falar, não, esse cara tá drogado, cara. Tipo, esse sentimento de... É o que me vem, depois me viram assim. Isso que é o mais louco, entendeu? Não, e esse pensamento assim de tipo, pode ser crente assim? Eu acho que é o que vocês geraram em uma geração. Sim. Em que tinham um preconceito com o cristão, que tinham um preconceito de tipo, ser crente é não poder fazer isso, não poder fazer aquilo, não poder fazer isso. E aí, de repente, vocês vieram e, cara, espalharam uma mensagem de tipo assim, cara, servir a Deus é a coisa mais prazerosa que existe. Deus ama todos os estilos musicais, ele pode ser adorado com qualquer... Exatamente. Cara, vocês fizeram um divisor de águas, realmente, assim, na igreja cristã brasileira, sabe? E muito do que a gente vive hoje é esse, vamos dizer assim, esse mato que vocês abriram, entendeu? Sim. No facão ali, apanhando. Eu imagino tanto que vocês apanharam, né, gospel, digamos assim. Mas é uma realidade, cara. Sim. Uma realidade. O que nesse período com a Oficina, conta pra gente uma história assim que mais te marcou, assim, tipo, dessas viagens, que eu sei que vocês fizeram turnê nos Estados Unidos, fizeram na Europa, rodaram o Brasil inteiro. Qual que é uma memória, assim, algo que te marcou, assim? Nossa, tem muita, né? Muitas histórias. Mas fala uma pra gente, assim, que... Cara, sabe o que me marca muito? Não é nem especificamente uma história, sabe? De situações, assim. Porque, assim, tantos anos também já, né? Só que eu já não tô no G3 tem 17 anos, né? Então, 17? Que eu tô com carreira solo, são 17 anos. Tamo velho demais. Então, você tá novo. O Juninho que tá velho, ele dorme no formal, viu? Não dorme no Juninho não, que o Juninho já passou de 70. O Juninho você vai ver só. Cara, mas assim, o que mais me chocava, no bom sentido da palavra, era a gente, todo show, cara, a gente tinha uma preocupação, eu falo tinha porque na época eu sei que a gente tem até hoje, eu tenho, sei que o Juninho tem isso como líder do G3 e tal, mas a gente tinha uma preocupação de que as pessoas se divertissem muito, curtissem o som, mas vissem que não existia uma religiosidade, existia uma verdade. Tinha essa intencionalidade. E aí, automaticamente a gente tinha um dever em amor de pregar o evangelho também num determinado momento do evento. Porque as pessoas, era tipo assim, elas eram amaciadas e aí depois a gente ia lá e dava o alimento para elas, a entende? Música vinha, abria o caminho. Sempre, porque isso aconteceu comigo. Então, na verdade, Douglas, assim, o que eu faço até hoje, o que eu vivo até hoje, resumindo, a minha história pode ser resumida da seguinte forma, minha história com Jesus e na igreja. Eu só faço aquilo que eu recebi. Uau. Entende? Porque eu não procuro ser o artista que as pessoas querem que eu seja, o cantor que elas querem. Eu apenas sou isso aqui. Muitos gostaram, outros não. Mas o que mais me interessa é que todos aqueles que me ouvem, eles têm que olhar para mim e falar assim, existe transformação de Deus na vida dele. Amém. Né? Aquilo que Paulo fala assim, e eu levo muito a sério, não sou mais eu que vivo hoje é ele que vive em mim. Né? Essa verdade tem que ser transparente em mim, não na música, na minha vida. Por isso que você falou até de letras com testemunho que eu contei do meu primo. Quando eu me converti, eu ouvi isso. Eu vi isso. Eu falei, é isso que eu quero. Ele foi a pessoa mais próxima a mim. Tipo, eu quero contar a minha vida. Eu quero contar a minha história. Talvez a minha história não seja só a minha. Talvez seja eu e você hoje conversando aqui. A nossa história gere um testemunho que vai virar história através de uma música. E é assim que eu tenho vivido. Cara, uma coisa que é muito marcante pra mim nisso que você tá contando é do seu primo, Magrão, da sua tia. Imagina, você vai lá numa cidade interior, você tem um primo seu vendendo cachorro-quente, envolvido com drogas,
E você, cara, simplesmente decide, cara, eu vou investir na vida desse cara. E esse Exato. cara se tornou o PG, esse cara se tornou o vocalista da Oficina G3, esse cara depois se tornou o PG que rodou sozinho. E assim, e as canções que você compôs, e as canções que você cantou, que outros compuseram e que marcaram a geração. E é louco, porque não tinha como seu primo saber. Não. Ele não tava ali atrás do PG, do próximo vocalista. Ele tava ali atrás de uma pessoa, né? Cara, e sabe, isso acho que tem que nos incentivar, sabe? Você já respondeu algo que você mesmo tá perguntando aí, cara. Ele não foi atrás de um artista. Não foi atrás de uma vida. De uma vida, Primeiro cara. que era meu primo, claro, pela situação familiar. Lógico, isso toca primeiramente. Mas dentro disso, olhar o que já viveu e falar assim, existe uma solução pra ele, Sim. deixa eu ajudar. Entende? Então, porque eu fico pensando, sabe? Por isso que Deus usa a gente. É. Então é tão importante a pessoa ver, tipo assim, Deus pode fazer? Pode, mas olha só, Deus queria, através do meu primo, fazer algo na minha vida, mas ele usou a vida do meu primo. Às vezes a gente se Porque cala. a galera, às vezes, pensa assim, imagina o dia que o PG chegar diante do Senhor e você poder ser apresentado fiel. E falar, cara, olha, essas pessoas que entregaram a vida para Jesus por causa do trabalho, Sim. por causa daquilo que vocês fizeram e fazem. Mas imagina o Magrão chegando diante do Senhor. Exato. Entendeu? Porque tá na conta dele também. Tá. Tá na conta da sua tia também. Tá. Tá na conta, entendeu? Dessas pessoas Galardão. que discipulou esse galardão. Então, eu acho que incentivar a galera a pensar, cara, eu não sei quem é aquele cara que tá vendendo pipoca ali. E que às vezes tá envolvido com as drogas, ou aquele cara do farol, ou aquele menino que, pô, da igreja vai e volta, ou aquela moça, tal. A gente não sabe o que Deus pode fazer Exato. aquela pessoa, né? Porque olhando pra sua vida, 11 anos se envolver com drogas e tal, cara, era um caminho de morte. Sim. Era o cara que não ia passar dos 25 ali. Não, com entendeu? certeza. E falar, cara, alguém se importou, Sim. nem falou com a esposa e quis levar pra casa. Exatamente. E aí é o que você falou. E aí a vida depois é simplesmente devolver, né? Simplesmente repetir com os outros o que um dia fizeram com você, né? Porque só tem pra dar aquilo que você recebeu, né? Você recebeu. Entendeu? Agora, como é que começou essa parada do compor? Tá. Porque isso é uma coisa muito Perdão, legal. se eu não finalizei, É. senão fica. Mas assim, o G3 pra mim nesse sentido era isso, os shows, Entendi. os O que mais eventos. te marcou, né? Que eu tinha te perguntado. Os eventos me marcavam. Porque todo dia que a gente tocava, tinha uma galera, às vezes uma multidão, às vezes mais de 50 pessoas que levantavam as mãos, às vezes pessoas que vinham chorando, sabe? Pedir perdão pra Deus, pessoas que a gente tinha contato, cartas que a gente recebia, porque na época não existia e-mail, a gente tá falando aí Era de as 22 anos atrás, muitas cartas que a gente recebia no escritório, o Ivan recebia, de pessoas parabenizando e tal, mas muitas pessoas, cara, falando que entregaram sua vida pra Jesus, que estavam fortes. E sabe o que é mais lindo hoje? Eu entrei no G3 97, então a gente tá falando aí de 24 anos atrás, quase 25 anos. Hoje eu encontro inúmeros pastores que dizem assim pra mim, cara, isso o Juninho, talvez, acho que ele falou alguma coisa sobre isso aqui, não tenho certeza, mas... Não, acho que não. Não? É. Cara, eu sou pastor hoje porque um dia eu me converti ouvindo você e aceitando Jesus através do teu testemunho de vida e do teu testemunho como cristão. A gente não é melhor que ele. Imagina. Pelo contrário, que você falou, talvez ele fosse aquele cara, o pipoqueiro, o vendedor de cachorro-quente como eu era, o servente pedreiro, e tinha um chamado, mas o pecado tinha Destruído ali. destruído a vida dele. Então assim, a gente olha hoje e vê uma Os geração... frutos, né? Hoje são os frutos. Os frutos. A gente vê uma geração de pessoas que tem às vezes a mesma idade que eu, às vezes até um pouco mais velho que eu tenho 45. E assim, a gente olha para as pessoas e vê assim, caramba, como valeu a pena. Mas mesmo que não tivesse valido a pena pelos outros, já valeria a pena por aquilo que Deus fez na minha vida. Sim, sim. Entende? Porque é a salvação individual, a mudança individual. Mas através da minha salvação e da minha mudança, Deus abre caminhos para que as outras pessoas entendam, conheçam. E quando você olha isso, você fala assim, isso é o fruto. Sim. Isso é o fruto que você deixa. E a verdade, sabe o que é mais lindo? Que a gente hoje está aqui falando de Jesus.
Né? A gente não está aqui falando de pessoas, discutindo sobre seres humanos, brigando com outra pessoa. A gente tem discordâncias inúmeras, cada um. Na família, a esposa e o marido não concordam com um monte de coisa. Só que a gente vive em unidade, que a gente se ama e entende o ponto fraco e forte de cada um. E a gente soma isso e tira aquilo, tenta tirar o máximo que não presta para ficar cada vez melhor. E ele é o cabeça, sempre vai ser. Quando Jesus deixa de ser o centro, cara, a gente começa a se corromper, a gente começa a se correr. É igual aquele prédio que vai dando infiltração. A gente acha que tá tudo bem. Ah, não, é só um trinco. Do nada você vê o prédio desabar. Porque o pecado vai surgindo, vai minando devagarinho. Então, quando você vê uma situação como essa, e finalizo agora essa resposta, você olhar inúmeras vezes, posso dizer milhares quase, pelos anos todos que a gente viveu ali no G3, depois eu com a carreira solo. Você olhar e ver uma multidão de pessoas e olhar hoje e ver tantos... Cara, são muitos testemunhos. Com o Instagram hoje, o que eu recebo no DM de pessoas... Irmão, olha, eu oro pela tua vida, você não tem noção do que você fez. Eu tô orando, eu não tenho como te recompensar. Mas o que você fez pela minha vida, hoje eu sou pastor, sou casado. Ou mulheres, olha, eu sou pastor, eu sou casada com um pastor, tal, me converti. Então isso é lindo, sabe? A gente tem testemunhos de cura, eu tenho na minha história da carreira solo, por exemplo, a gente tocou no Play Center uma vez, em 2004, eu tinha acabado de lançar o CD Adoração. E a gente tocou Faz Chover, começou a chover só na hora da música. Só na hora da música. Tinha um festival da Igreja Quadrangular na época, e a gente tocou lá, lotado. O Play Center fazia muito esses eventos cristãos na época, né? E aí quando parou a música, parou de chover, mano. Só que detalhe, 3 dias depois, um cara mandou um testemunho, um e-mail pra minha esposa, falou assim, é o seguinte, rápido assim, tinha câncer, mandou o exame, e eu tinha um exame final pra preparar pra operação na segunda-feira, isso foi num sábado, show. E naquele momento eu comecei a orar. Quando eu vi aquilo, eu falei, Deus existe, Ele é poderoso, Ele pode me curar. E começou a orar e pedir para Deus. Falou, Senhor, me cura, que eu seja um testemunha viva e tal. Ele foi na segunda-feira no médico, os exames deram todos ao contrário. E ele mandou pra gente. Foi curado na chuva. O cara foi curado de câncer naquele evento, durante a música Faz Chover, enquanto a gente cantava, caiu. Mano, eu não sei, foi filmado que na época a Hit TV filmava isso. Foi um evento que a Hit lá, o pastor Glauber que apresentava, inclusive, o evento. Cara, eles falaram, mano, foi muito louco. Na hora do evento, parou a música, parou de chover. A gente ficou assim, cara, o que Deus tá fazendo? E dentre vários que eu sei, a gente sabe que eu creio que tiveram muitas ministrações ali de pessoas sendo curadas, mas aquele a gente ouviu, a gente leu o testemunho dele. Então assim, são vários testemunhos de cura, de libertação, de casamentos transformados, de famílias restauradas por aquilo que eu conto da minha história e tal. Mas o principal é essa base, ver pessoas aceitando a Jesus em eventos, que a gente às vezes vai para mais um show. Sim. A gente tá cansado, tal. Por isso que a gente nunca pode levar um evento como mais um. Por mais que você esteja cansado, o seu físico tá acabado, um monte de coisa, mas sempre é algo novo para alguém que talvez seja a última vez. Né? Então, só respondendo esse momento aí. E como é que era pra você, antes da gente falar da composição, como é que era pra você lidar, ou até pra vocês, né? Lidar com a proporção que ganhou. Porque assim, o Oficina G3 e tal, é um das bandas que, cara, tiveram uma projeção nacional, né? Tipo, fora da igreja se conhecia a Oficina G3, Sim. né? Ela era respeitado entre o meio rock, até mesmo fora da igreja, né? Então, pela sua qualidade, a qualidade das músicas e tal. Então, como é que foi para vocês lidar com essa questão da fama mesmo, da expansão que houve do nome de vocês e tudo? Douglas, assim, a gente nunca se preocupou com isso, cara. De verdade. Enquanto eu estive na banda, não posso falar depois. Sim. Mas pelo que eu vejo do Juninho e tudo, a gente é muito amigo, né? Eu e o Juninho, a gente é muito próximo mesmo. Do G3 ali, é o que eu sou mais próximo até hoje. E assim, a gente nunca pensou em fazer sucesso, cara. Eu sempre quis viver de música. Desde que eu me entendo. Quando eu falei, eu ouvi os Beatles a primeira vez, eu falei assim, cara, eu quero fazer isso. Aí. Parei e fui jogar futebol. Me dei bem. Até poderia ter continuado, teria sucesso, porque, modéstia à parte, eu jogava bem futebol, mas parei, aquela coisa que eu já contei. Quando eu comecei com a música, eu só queria fazer música. Eu queria viver dela, mas pra mim o viver dela não era ser rico, milionário ou pobre. Era poder tocar. Eu não tinha essa visão. Cantar. Eu queria tocar e queria encontrar alguém, que no caso seria minha esposa, que entendesse o meu propósito, entendesse o meu chamado, e é óbvio, já na igreja, né?
eu queria viver o meu chamado e o meu chamado passava pela música. Entendi. O meu chamado de pregador, de ministro do evangelho passava pela música. A música tá dentro disso, né? E foi o que aconteceu. E o G3 nasceu da mesma forma. Essas bandas que você citou, G3, Resgate, Rebanhão, Fruto Sagrado na época, Kadosh, Catos Barneia, Banda Rara, sabe? Todas elas, eu sei porque a gente conviveu com essa galera, a gente tem conhecimento, é amigo da grande maioria. Nasceu com o propósito de fazer o que ama e automaticamente usar isso que ama como um meio de evangelismo. Então a gente compunha, foi o que eu te falei, eu sempre compus, e dentro do G3, até aquela época onde eu estive, a gente sempre fazia música de acordo com aquilo que a gente vivia. A gente não se preocupava com o mercado, a gente não se deixava levar pelo mercado. Então não tinha uma pressão por trás de ter que dar certo, de gravadora. Em determinado tempo teve uma pressão, não de pressão, mas quando a gente foi para MK, por exemplo, e a gente lançou o Tempo, a gente sabia que tinha dado uma guinada no Oficina G3. Existia uma nova história, porque a Gospel Records foi uma gravadora que desbravou, talvez a maior que tenha desbravado esse tipo de som, que levou essa multiforme graça de Deus. Ela tinha rap também, né? Tinha tudo. E tudo, né? A gente tinha lá o DJ Alpite que estourou, tinha verdade. o Resgate, o Frutos, bandas que não eram nem de São Paulo, mas que estavam lá. Tinha rap, tinha o FO, né? Era uma banda meio pagode, meio samba, com reggae, era muito doido. O Corsário começou a entrar ali também na época, tal, foi até isso. Então assim, a gente nunca fez música, Douglas, pensando no resultado artístico do negócio. A gente fazia o que a gente acreditava e amava. Então a gente fazia com verdade. E as músicas aconteceram por isso, cara. Que nem o Tempo é um testemunho do próprio Juninho. Ele deve ter contado isso, tipo, da história do filho dele, da cura do filho dele, que nasceu com um problema no braço e tal, que era um câncer, era um nódulo e tal, e foi curado, e Deus curou, e nesse meio tempo, nesse momento que ele estava vivendo, Deus deu a música O Tempo pra ele. Autor da Vida é a minha história de cura com a minha mãe. Eu morava já em São Paulo, minha mãe no interior, minha mãe foi internada, desenganada pelos médicos, estava na UTI, falou que ela não passava do dia seguinte, e naquela madrugada Deus me deu essa canção. Foi a primeira música que eu escrevi como cristão. Então assim, é uma coisa simples, mas é verdadeira, sabe? Existe uma poesia verdadeira. Isso é nítida, né? É nítida nas músicas. Te escolhi, eu escrevi essa música depois que meu sogro foi assassinado. Meu sogro foi assassinado na porta de casa com 6 tiros. Na porta de casa de manhã, e 3 dias depois eu tinha um show pra fazer em Natal, no Rio Grande do Norte. A banda, eu enterrei meu sogro na quarta, na quinta a banda viajou e eu fui na sexta. Cheguei lá no hotel e escrevi a música Te Escolhi. Entendeu? Então, ela surgiu de uma história, de coisas assim... Meu Deus, então é de lugares de dor sim, mesmo. Né? Momentos de dor e momentos de alegria, de comunhão que a gente vive, de todas as outras histórias que eu poderia contar pra você aqui. Então, assim, a gente não tinha isso de compor pra fazer o sucesso. Óbvio que a gente se preocupava em ter um padrão, né? E que a gente se preocupa assim, vamos fazer alguma coisa... que agrade as pessoas, mas, por exemplo, a gente não sentava aqui e ficava assim, qual vai ser o próximo hit da banda? Nunca passou estourar? Isso. Depois mesmo? Que você tava pronto, a gente fala assim, essa música aqui. Tanto que quando a gente fez O Tempo, até então, o hit era Sempre Mais. O Tempo não existia. O Tempo foi a última música que entrou no CD. Ela não existia. E tanto que depois ela virou o nome do CD. A princípio, o nome do CD ia ser Ele Vive, porque tem a música Ele Vive, vários nomes. Então, assim, a gente nunca se preocupou com isso. No Humanos foi a mesma coisa. Então, isso pra gente era muito natural. E isso automaticamente não trouxe essa pressão pra gente de, as pessoas de fora. A gente só começou a ver que... Cara, não tá atrapalhando meu negócio arrastando aqui não, né? Porque eu tô fazendo barulho com a pulseira aqui, gente. A gente nunca se preocupou em querer falar assim, a gente tem que fazer pra galera que não é crente também. A gente... É o que eu vejo hoje, até hoje. Eu não preciso mudar o meu jeito de cantar ou as letras que eu canto pra poder entrar em alguns lugares. Porque quem tem que entrar é a palavra de Deus. Okay. Então, se eu entro lá de forma que a palavra de Deus fique dúbia, a verdade não está prevalecendo. Eu preciso que a pessoa que me ouça, ela entenda quem é Jesus. Eu não preciso falar, tipo assim, os anjos estão voando. Eu entendo tudo isso. Tem gente que critica, mas... Não, eu entendo o linguajar mais igrejeiro. Existe entender, uma música feita para um momento do domingo ou do culto, do que seja. Mas a música evangelística, necessariamente, não precisa ser uma música que não fale de Jesus. Ela tem que falar de Jesus, escrachadamente. A gente tem que ter coragem de falar. Só que com sabedoria, com inteligência. Eu posso falar de Jesus sem usar os mesmos termos que eu uso dentro da igreja, mas deixando Jesus muito claro, falando a palavra Jesus, mas contando uma história muito interessante sobre ele. O livro mais interessante é a Bíblia. Então,
Então assim, por que a gente tem que esconder Jesus? Então a gente nunca tentou esconder Jesus nas composições. E as coisas foram surgindo, cara. As pessoas de fora começaram a ver a gente, primeiro pela qualidade das músicas, não tem nem o que se discutir como músicos dos meninos da banda, o nosso trampo, a qualidade sonora, e as letras começaram a alcançar pessoas que estavam lá fora, que começaram a entender, falaram, poxa, eu tô zoado. E hoje estão firmes na igreja também. Glória a Deus. Muito bom. E como é que foi esse momento em que você entendeu de Deus que era tempo de você transicionar, que era tempo de você sair da Oficina G3? Porque foi num período que a oficina estava aí por toda parte, tocando em todos os lugares. Como é que foi essa história? Cara, aconteceu assim, eu fui ordenado ao pastorado em junho de 2003, 21 de junho, que inclusive até falo para as pessoas que Deus não faz nada sem um propósito, né? Eu perdi meu pai dia 21 de junho. É mesmo? É. O primeiro show, a primeira gravação que eu fiz ao vivo na minha vida, que virou um DVD, foi o acústico ao vivo, foi no dia 21 de junho. Né? E eu fui ordenado ao pastorado no dia 21 de junho também, na nossa igreja. Então, existe um propósito. E dali pra frente, Deus começou a me tratar. Falou, existe um tempo pra você, um propósito. O G3 tinha uma posição muito evangelística e tocava pouco dentro de igreja. Isso não quer dizer que não gostava de tocar, mas que essa estrutura não estava dando para aquilo. E eu queria fazer muita coisa dentro de igreja. Eu queria voltar e levar o meu testemunho. Eu queria levar aquilo que Deus fez através da minha vida para essas pessoas. Então, um ano, pelo menos assim, final de 2002, eu já estava pensando no sentido, porque já começou a bater no meu coração de querer levar essas coisas, e a gente estava vivendo uma outra situação e a gente tinha um propósito. A gente nunca fez carreira solo. Enquanto eu estive no G3, nenhum da banda, a gente tinha esse propósito. Todo e eu mundo tava assumi ali envolvido essa ideia. No time. Se eu tivesse que fazer alguma coisa, eu ia falar, galera, vocês continuem o caminho e eu vou continuar meu caminho. Que foi o que aconteceu. Né? E aí, cara, foi muito forte na minha vida quando aconteceu isso. A gente foi tocar na Inglaterra, na igreja do Colin Dye, né, lá em Londres, o G3. Isso foi em 2003, foi em agosto de 2003, setembro de 2003, comecinho de setembro. E lá na sala, em algum momento, o Colin Dye estava orando pela gente e tinha um pastor que era um bispo muito amigo nosso, que ele era da Renascer na época, ele era o tradutor daqueles eventos, todos teve na Renascer, ele era o tradutor. Esqueci o cara, e ele faleceu tem uns 3 anos, cara. Bispo, não é Bispo Beto, eu vou tentar lembrar o nome dele. Bom, resumindo, o Colin Dye falou assim, entre vocês tem alguém aqui que tem um chamado pastoral e ele vai ser usado, e vocês precisam falar sobre isso, né? E aí o bispo Betão falou, não é Betão, esqueci o nome dele, mas é o bispo, que eu tô tentando lembrar o nome dele. Ai, que horrível, esqueci o nome das pessoas. E aí, ele depois, a gente começou a orar com ele. Depois da oração, ele falou assim, olha, existe alguém aqui que tem um chamado pastoral. Tem alguém aqui que foi ordenado pastor, que é pastor e tal? Eu fiquei quieto, fiquei na minha, ninguém falou nada. Ninguém se manifestou. Não sei por qual motivo, nunca perguntei pra eles também. E também nunca comentei isso com eles. E aí, eu naquele momento, depois daquele culto, eu falei, cara, existe um propósito na minha vida. E eu sinto que o que eu tenho que fazer, da forma que eu tenho que fazer, aqui no G3 eu não vou conseguir fazer. E aí, quando eu voltei da viagem, que eu até vi a entrevista, eu falei que o Juninho falou que sabia o dia que eu ia falar, foi numa terça-feira, a gente estava indo pro ensaio, e eu ia com o Jean, a gente dividia os carros. Né? Um dia eu ia pro ensaio com o meu carro, outro dia ele, naquele dia eu fui com ele no carro dele. E eu cheguei, eu tava com isso na cabeça, aí no ensaio aconteceu alguma coisa que eu não me lembro, um papo, uma conversa que eu não lembro, eu nem ia pra falar exatamente sobre isso no dia, mas ali despertou e eu senti no meu coração, falou assim, fala agora, é a hora. Porque a gente já tava compondo o Além do que os Olhos Podem Ver. Como ele até falou, eu participei da composição, acho que depois eles até mudaram muita coisa e tal, né? Mas a gente já tava, acho que sei lá, na 4ª música de ideia de composição. E aí eu falei, gente, é o seguinte, quero falar uma coisa com vocês. É assim, 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 como eu já contei isso pra você, e eu acho que eu tenho um novo... Eu falei, acho porque é óbvio, né? A gente tem uma convicção, mas a gente fala pras pessoas daquilo que a gente acredita, mas olha, eu acho que eu tenho esse propósito, esse chamado e tal, e quero voltar a umas origens, e óbvio, rolou uma tristeza, rolou uma chateação, todo mundo já sabe disso, já foi mais do que contado, tal, aquela coisa toda. Houve uma ruptura nesse sentido, tipo, um ficou mais chateado que o outro, um falou alguma coisa que não devia, a gente ouviu que não devia, também falou que não devia, mas depois o tempo foi acertando a gente teve a oportunidade do tempo dar isso pra gente, que bom que a gente teve essa oportunidade. Sim. A gente se acertou, é muito claro isso hoje, já tem muitos anos que a gente não tem nenhum problema, mas eles não souberam entender, e eu também em algum momento não soube lidar com
as palavras, com as ideias que vieram sobre a minha vida, de coisas que não era isso que eu tinha projetado, sabe? Não foi carreira solo, não foi isso, não foi tanto que quando eu saí do G3, eu não sei se as pessoas sabem disso, mas você não vai ouvir o PG cantando nenhuma música minha do G3 até 2017. Eu nunca cantei uma música do G3. Porque Deus falou assim pra mim, ó, foi muito claro. Da mesma forma que ele falou aquele dia com o baixo, foram as 2 únicas vezes que eu ouvi como se tivesse alguém do meu lado falando comigo. Falou, ó, sai do lugar que eu te chamei, porque o que eu tenho pra te dar é novo. O que você viveu ali é teu, mas existe um novo tempo. E você explicar isso pras pessoas, que só você ouve, você é chamado de louco. O que vai dar credibilidade na tua vida em relação a isso? O tempo. A tua vida com Deus. A marca que você vai criar na história. Então, e aí Deus finaliza comigo falando assim, cara, é muito lindo, cara. Deus falou assim pra mim, ó. Eu comecei a ficar mal, porque as pessoas começaram a falar muito de mim. Amigos meus próximos que comiam na minha mesa começaram a falar mal de mim na internet com um nickname diferente. Sério. Falaram que eu tinha saído da banda porque eu usava droga. Falaram que eu tinha traído a minha esposa. Meu Deus. Falaram que tinha provas de que eu fumava, tava voltando a fumar maconha. Sabe? Mano, assim, coisas terríveis. Sério? Assim, terríveis, assim. Eu fui apelidado de Pastor Groselha, PG. Então, assim, tipo, eu saio... Como é que um cara pode ser pastor, não sei o que, na época, aquela coisa toda. Então, foi muito terrível. E nesse dia dessa oração que eu falei com Deus, eu falei, Deus, eu não aguento mais, eu vou desistir. O Senhor me deu esse propósito, mas eu não tô conseguindo. Ele falou assim, filho, o justo não se justifica. Quem te justifica sou eu. Se você está em mim, você é justificado através de mim. Aquilo, cara, marcou minha vida. Foi quando Deus falou assim, ó, você saiu para um tempo novo. Então, eu nunca mais, cara, eu pagava alto preço, assim. A gente ia tocar, teve vezes de eu ir tocar, no comecinho da carreira solo, 2004, a gente lançou o CD em agosto de 2004. Eu comecei a compor as músicas em março, eu não tinha uma música. Em 2 semanas, eu e meu irmão, a gente fez o CD todo, a Adoração. As 13 músicas a gente compôs... Uma semana? Em 2 semanas. 2 semanas. Eu já tinha muita ideia na cabeça, mas não tinha tirado do papel. E meu irmão também tinha muita coisa na cabeça, a gente juntou as coisas, em 2 semanas nós compusemos o CD Adoração. Só que eu fui chamado para ir para as igrejas, para pregar, e as pessoas queriam que eu tocasse G3. E eu não tocava. Então eu comecei a tocar Cirilo, Ademar de Campos, que também foi uma das maiores referências da minha vida. Pastor... O David Keelan. O Pastor Azaf. Que são tudo referências minhas. Koinonia. Eu tocava essas músicas. E tiveram alguns eventos que a gente ia tocar e o pessoal ficava pedindo oficina. Aquele público mais ávido. Não sei o quê. Aí eu não tocava, os caras viravam as costas e iam embora. É mesmo? Eventos de shows grandes assim, a gente começava a tocar, logo que eu lancei o meu CD Adoração, a gente tocava, a galera levantava cartaz assim, ó. Isso foi em Volta Redonda, eu nunca me esqueço. Em Volta Redonda os caras levantavam um cartaz assim, escrito PG, Pastor Groselha, o Judas do Gospel, se vendeu pelo Vil Metal. Você tá brincando? Eram coisas assim. Você passou isso mesmo? Passei. E quem deu esse subtítulo pra mim aí do Judas foi um cara que era um amigão meu, não vou citar nome nunca mais. Sim. Ele já se arrependeu, pediu perdão pra mim. Poxa. Pediu perdão pessoalmente, depois de muitos anos. Passaram-se quase 15 anos pra pedir perdão, mas ele veio, pediu perdão, se arrependeu. Mas ele foi esse cara que lá ele era intitulado como Brother Zé na internet, e ele criou todos esses nomes na época do Orkut, que tinha essas coisas. E a galera os fãs da oficina, muitos que não tinham... Porque era muita gente nova também que não tinha o acesso, então acredito no primeiro que fala. E começou a criar essa história. E aí o tempo foi mostrando quem eu era, o que eu saí pra fazer e qual o preço que eu paguei pra poder chegar onde eu cheguei, estar onde eu estou, porque Deus me manteve. Não foi por minha força, porque eu já tinha desistido. Entendeu? Como eu falei, no comecinho eu já cheguei, Deus, era uma batalha, era uma luta espiritual, era uma guerra, cara, era impressionante, assim. Então, o sair do G3 pra mim, para algumas pessoas talvez dei a conotação de que, saiu para fazer uma carreira. Foi muito difícil, muito. Eu perdi tudo que eu tinha, Douglas, tudo. Eu tinha guardado uma graninha da época do G3 que a gente conseguiu para comprar um apartamento. Eu perdi todo esse dinheiro. Perdi todo. Assim, emprestei pra gente que não me devolveu. Entrei num financiamento de uma casa que deu errado, perdi todo o dinheiro nela. Perdi a casa, tive que sair da casa. A gente ficou grávido. Eu e minha esposa, nós ficamos grávidos em 2006 da Radassa. E a gente tava morando numa casa que eu tinha que sair. Eu investi todo o dinheiro nela. O cara tomou a casa de mim e eu não tinha pra onde ir. Eu não tinha R$1.000 pra dar de entrada. R$1.000 pra dar de entrada em casa nenhuma. É uma outra história, outro milagre que eu preciso contar pra você que Deus fez na minha vida. Mas assim, foi muito difícil pra mim. A galera acha que tipo, tudo... não, foi muito difícil. E eu falava, Deus, mas por quê?
Ele falou assim, porque o propósito que eu tenho é com você. Não é o PG que foi do G3. O que você fez ali foi uma história. Agora eu vou começar uma nova história com você. E por isso que se passaram 15 anos eu não cantava nenhuma música do G3. Não era por birra ou porque eles mandaram. Porque eles pediram, ó, não canta. Eu falei, tudo bem, beleza. Eu teria o direito porque são minhas. Na época que eu estive no G3, sei lá, 60% das músicas são minhas. Ou sozinho, ou com o Juninho. E depois a gente começou a compor junto também na época do Humanos. Mas assim, tá bom. Isso aí. E Deus construiu a história. Hoje eu sou lembrado como o PG que foi do G3, isso não tem como. E eu fico muito feliz por isso, eu não nego essa minha história, eu faço questão de mostrar que eu tive essa história, porque ela é muito forte na minha vida, mas hoje eu sou o PG. Sim. As pessoas não me conhecem como o ex-oficina G3, me conhecem como o PG, entende? Eu não fiquei vivendo na sombra de algo, eu não saí pra falar assim, tá vendo? Ó, ele saiu, mas ele continua sendo o ex. Não, eu saí, continuo sendo o PG que foi do G3, mas hoje eu sou o PG. Sim. Eu marquei a minha história, minha carreira. Porque eu sou bom? Não. Porque eu tenho talento? Sim, tenho talento, porque Deus me escolheu. Eu tenho talento, você tem o talento, eu tenho talento, mas eu só tô aqui porque Deus é quem fez isso na minha vida, por causa dele. É o propósito dele na minha vida, a força dele. Amém. Ele me capacitou, eu só sou a ferramenta. Glória a Deus. Cara, muito, muito bonita sua história. Muito inspiradora. Amém. E que pessoas possam sair daqui inspiradas, cara, em viver o seu chamado. É o que eu mais quero. Se derramarem aí no que Deus chamou, seja música, seja pregação, seja mercado de trabalho, seja justiça social, seja o que for, que elas tenham a coragem de fazer o que Deus está mandando, obedecê-lo em todo o tempo. Obrigado, viu? Obrigado, por esse tempo aqui. Mano, a vida vale a pena, cara. Vale muito. O que as pessoas precisam entender é que a vida vale a pena. Ela é mais importante que qualquer carreira. Amém. O dia que eu entendi isso com Jesus, a minha vida vale a pena, cara. Eu não sei qual é o propósito, eu não sei qual é o chamado profissional e tal, mas a vida vale a pena. Ela vale mais do que o mundo inteiro. Glória a Deus. Né? Quando a gente entende isso, a gente entende que a nossa vida tem um propósito em Deus. Então a gente só faz aquilo que Deus pede pra gente fazer. É fácil? É muito difícil, cara. Muito. A gente tropeça no caminho, a gente sangra, a gente chora pra caramba. Mas a gente não desiste porque... Pra onde eu irei se só ele tem a palavra de vida eterna? Parece clichê, mas é a realidade. Quando a gente entende a Bíblia, ela se torna clichê pra gente, pras pessoas, porque as pessoas acham que a gente só fala disso, é meio palavra... de promessa, mas é o que a gente vive, cara. A gente vive a Bíblia, entendeu? É só nela. A vida foi feita para que a gente possa existir nele, né? Nós estamos aqui por causa dele. Sim. Até uma música nova que eu fiz, que vai sair agora em maio, CD novo, e ela fala isso, fala, tu és o ar que eu respiro, tudo em mim aponta para você. És o ar que eu respiro, deu a sua vida para que eu pudesse viver. É simples, mas é o que eu tô vivendo. Numa época como essa, né, que a gente começa a ter muito mais medo da morte, muitas pessoas, inclusive, e a morte é real, só que muitas pessoas não se atentavam para isso. E hoje as pessoas estão vendo que a morte ela é real para todo ser humano. Não existe um que não vá passar por ela, né? Mesmo que seja no arrebatamento. Se você for arrebatado, opa, legal, mas esse tempo aqui para você vai morrer, essa história para você vai morrer. E se você morrer sem a presença de Cristo, cara, toda a vida que você teve aqui, na verdade, ela não foi vivida. Ela foi empurrada. Sim. Né? Porque a vida de verdade existe quando a gente sabe o propósito maior, que é o final, que é a vida eterna. O propósito maior não é o que a gente faz aqui. O propósito maior é o que a gente vai viver na eternidade. Mas ele começa aqui. Glória a Deus. Né? Com a dignidade que Deus coloca na nossa vida, com o caráter que Ele coloca em nós. Glória a Deus. Olha, você que tá aí, vou deixar todas as redes sociais aqui do PG, até para você pegar já essas músicas novas, esses projetos novos, para você não perder nada. Eu vou deixar na descrição aqui do podcast ou do YouTube aqui para vocês. Meu amigo, muito obrigado. Mano, obrigado de Deus coração. abençoe demais. O anel, é nóis. Foi uma honra estar aqui, viu? Tamo coração, juntos. Obrigado. Obrigado você que assistiu, que ouviu. E não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.